Bom dia a todos. Nós ouvimos essa música muito bonita e cantamos com entusiasmo. Nele vou confiar, não vou ser abalado. E a gente enche os pulmões para cantar isso. Quando é um domingo de manhã, estamos bem vestidos, penteados, até perfumados, hein? Mas chega uma segunda-feira, a história é outra. Será que podemos continuar confiando no Senhor, mesmo quando abalados? Porque muitas vezes nós imaginamos essa situação. Agora eu tenho Jesus, não serei mais abalado, vou confiar nele. De repente vem um trovão, uma grande tempestade, e aí, você vai confiar nele? Ou faz como os pequenos cachorrinhos, né? No primeiro raio que estampa lá no céu, já sai correndo e se esconde. Muitas vezes nós temos essa atitude de um cachorrinho. Na hora que o tempo fecha, fica escuro, eu tinha um que quando vinha uma nuvem escura, fechava o tempo, ele já corria para baixo do carro. Não é o melhor lugar para se esconder, mas era o que ele encontrava pela frente. Muitas vezes nossa vida é assim. Quando o tempo se esconde, fecha e estoura o primeiro trovão, a gente se esconde. Não vem mais na igreja, não liga mais para o irmão, não participa de reunião, nem sabe onde guardou a Bíblia e fica lá acuado esperando o temporal passar. Eu quero convidá-lo a abrir em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4. A semana passada, nós falamos sobre tempestade na vida, quando ventos contrários surgem, impedindo o nosso avanço no nosso objetivo na vida. E são esses ventos de oposições, críticas, pessoas que querem impedir o nosso crescimento, o nosso objetivo em Cristo. E ali, mesmo no temor de um vendaval contra, de uma tempestade contra, nós temos que manter a esperança, mesmo quando tudo está ao contrário. Manter a esperança, porque o Senhor, como vimos na última mensagem, o Senhor, mesmo no monte, orando e intercedendo pelos seus, observava-os na sua fadiga. Hoje eu quero dar ênfase que mesmo no temporal, nós temos que perseverar em fé. Se a semana passada foi esperança, hoje o foco é a fé. E o tema seria hoje, vida na tempestade. Parece um trocadilho. Tempestade na vida surge, acontece. Hoje, a vida está na tempestade. Jesus é a vida. Carregamos o Senhor, agora nós estamos com o Senhor, nós vivemos com o Senhor e imaginamos, agora eu posso todas as coisas em Cristo Jesus. Sim, de fato podemos, mas será que você se assusta quando as nuvens aparecem e surgem? Marcos 4, verso 35, passagem muito conhecida, um texto preferido de muitos pregadores. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passamos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo: Mestre, mestre, não te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou-se, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem?
Quem é esse Jesus que você vem adorar, que você vem conhecer, aprender através das Escrituras? Quem é esse Jesus para você? Os discípulos, como estamos dando ênfase, é um reflexo da igreja. Podemos perceber nas reações dos discípulos, muitas vezes, como a igreja, nós reagimos diante de circunstâncias e adversidades da vida. Os discípulos andavam com Jesus. Os discípulos, apóstolos, ouviam os ensinamentos de Jesus e gostavam. Participavam dos milagres de Jesus, assim como da multiplicação dos pães, etc. Caminhavam com Jesus e, nesse episódio, então, carregavam Jesus consigo, dentro do barco. Porque nós adoramos ao Senhor, queremos servir ao Senhor, queremos estar junto com Ele, onde Ele ordenar, onde Ele mandar, iremos. Agora, não pense você que por ter Cristo contigo, você está imune aos temporais da vida, às crises. Você está isento de qualquer sofrimento, doença, pânico, ou seja o que for. Também não estou querendo assustar ninguém, hein? Lá no Brasil temos um ditado que coisa ruim nunca vem sozinho, né? Sempre vem uma coisa ruim, pronto, acontece outra pior ainda, não é? E aqui estão os discípulos, mais uma vez, sendo testados, sendo provados pelo Senhor Jesus. Para exercitarmos a fé, para a nossa fé ser robusta, firme, nós precisamos colocá-la em prática, precisamos exercitar. Um exemplo simples, mas que serve como ilustração daquilo que queremos e pretendemos dizer, a fé que você tem simplesmente por, eu creio, eu acredito, estou com Jesus e não abro, vou com Jesus, seja onde for, mas no primeiro adversidade, no primeiro problema, você entra em pânico. Aí quem está do lado de fora, as pessoas lá do seu trabalho, da sua família, que não é de igreja e que até criticam, vai falar, tá vendo? Com Deus ou sem Deus, todo mundo passa problema, com Deus ou sem Deus, todo mundo tem sua crise, tem os seus medos, suas dúvidas, tá vendo? Por isso que eu ando do meu jeito, por isso que eu vivo da minha maneira, eu creio da minha forma, a fé que eu tenho é a minha fé do meu jeito. Não. Nós temos que crer conforme a Bíblia ensina. Nós temos que ter fé conforme a Bíblia ensina. Para isso precisamos conhecer a Bíblia, ler a Bíblia. E esses discípulos, então, precisavam exercitar a fé. Eles tinham fé? Tinham. É como um raquítico, um magrinho, que precisa ganhar massa muscular para ter força, para resistir ao trabalho, ao estudo e etc. Vai você que nunca fez um exercício, correr daqui até aquela praça lá da esquina. Você já chega com a língua parecendo essa gravata, tudo de fora. Não é? Vai você levantar uma caixa, uma mala pesada, você não aguenta, você é tão jovem, já está assim. Se você vai fazer os exercícios, o seu músculo vai começar a entrar em ação, você vai reclamar, você vai até chorar de dor. Passa 2, 3 dias você nesse exercício, você já não aguenta mais nem mexer no braço, porque está tudo dolorido. Mas, passado 1 mês ou 2, você já se sente melhor, mais seguro de si, porque você já sente que tem força, que já tem vigor, que já tem ânimo. Na fé é a mesma coisa. Ao início que você vai ler a Bíblia, você lê com preguiça, você não lê, não entende muita coisa, deixa passar muitas coisas. Vem na igreja, senta numa reunião, você fala que eu estou fazendo aqui, e o jogo, quanto está o jogo? E eu aqui, nessa reunião, chata! Não é? No começo, fazer exercício físico parece muito chato, monótono, ficar lá, para cima e para baixo. Parece que não serve para muita coisa. Assim também a vida espiritual. O Senhor Jesus observou os discípulos e leva-os a uma lição prática para fortalecer a fé deles. Alguns domingos atrás foi pregado aqui sobre a experiência de Jonas, o profeta teimoso. Na verdade, é o único profeta que foi levantado por Deus não para falar para o povo de Deus,
mas para falar para o povo inimigo de Deus, que era o assírio, que iria invadir o norte de Israel. Esse profeta Jonas, nós sabemos, ele ouviu a palavra de Deus, né? Ele compreendeu o que Deus, o plano de Deus, a vontade de Deus, compreendeu tudo direitinho. Ele não era parvo, não era nenhum totó, né? Jonas, na hora que ele viu a missão que lhe cabia, falou: para onde que é? Eu tenho que ir para a Síria, para o norte? Vou ir para o oeste, lá para o sul, vou fugir, vou lá para a Espanha, lado oposto. Muitas vezes compreendemos a mensagem de Deus, mas por teimosia ou por motivos outros, nos afastamos com rebeldia da presença de Deus. E aí o que acontece? Não é? Esse Jonas, ele desce até Jope. Desceu primeira vez. Depois ele desce no navio para embarcar para Tarse. Segunda vez que ele desce. Depois ele desce no porão. Terceira vez que ele desce. E depois ele entra num grande temporal. Perceba que quem desobedece a Deus, quem foge da missão que Deus está apresentando, da vontade de Deus, a vida dessa pessoa é só descer, 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 descer. E depois que ele estava no porão do barco, ele desceu mais ainda no ventre do peixe, no meio daquele temporal. E não satisfeito com isso, o peixe desceu ele mais ainda, né? Até o abismo. E aí ele desceu mais ainda, chegando até os Hades, que é o mundo dos mortos. Uma vida longe de Deus, mesmo conhecendo a Deus, mesmo sabendo a vontade de Deus, mas não praticando, sua vida só desce, desce. Podia ter uma música, né? Desce, 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 desce. Vai descendo. E o temporal vai fechando, a angústia vai aumentando e a morte vai chegando. E ninguém quer isso. Esse temporal de Jonas veio por causa da desobediência dele, da teimosia dele. Eu vou fazer do meu jeito. Que Deus vai me chamar para esse povo assírio? Será que Deus não lê os jornais? Não percebe que esse povo assírio é ruim, é mau? Quer vir invadir a nossa terra, o povo dele, agora quer me mandar para lá? De forma alguma. Eu não vou. Eu sei do que deve ser feito. Pois, onde foi parar? Agora, os discípulos aqui, nós estamos vendo a experiência deste grupo. Estão no barco, com Jesus consigo, na popa. São pescadores. Eles dominam a arte da navegação, de condução do barco. Então, muitas vezes, no meio de uma tempestade na vida, a gente pode dizer assim: eu sou especialista, eu sei conduzir o meu barco nessas adversidades, nesse desemprego, nessa doença, nessa desavença na família. Eu sei conduzir isso, pode deixar comigo, eu vou. Porém, o vendaval, o temporal, a chuva foi aumentando, e foi aumentando, e foi aumentando. E pescadores com experiência na navegação e principalmente no próprio ambiente de trabalho deles, daquele mar da Galileia. Não era um mar estranho. Eles não estavam no mar Egeu, eles não estavam no mar Vermelho, eles estavam no lugar mais conhecido possível. Era a casa deles, o mar da Galileia. O que quer dizer isso? Que muitas vezes grandes tormentos e problemas surgem dentro de casa, onde nós conhecemos detalhes, conhecemos perfeitamente tudo e achamos que temos o domínio de toda a situação. Mas aquilo começa a volumar e depois não temos mais o que fazer. O texto aqui nos apresenta algumas perguntas que surgem no texto. E nós podemos trabalhar com essas perguntas que surgiram no texto. 3, 4 perguntas dos discípulos. E Jesus também retorna com uma pergunta. Quem conhece um hebreu, um israelita e um judeu, tudo é a mesma coisa, tá? Hebreus, israelita e judeu é a mesma raça. Se você faz uma pergunta para ele, esse judeu devolve com uma pergunta. Ele não responde curto e grosso.
Você pergunta, você já aceitou Jesus? Ele já dá uma outra pergunta. E Jesus sempre fez isso nos evangelhos. Quando perguntavam para ele, né? Mestre, o que devo para fazer a vida eterna? E Jesus já vem com uma pergunta. E você, o que você tem feito? O judeu é assim, não é? Perguntas e perguntas. Eles gostam disso. E nós vamos trabalhar então com as perguntas que os judeus fazem. E vamos ver as respostas. Primeira, mestre, no verso 38. Nós vamos morrer. Acorda para morrer. Já pensou que notícia legal? Você está dormindo num sono gostoso, né? Acorda. Oi, o que houve? Acorda para morrer. Foi o que aconteceu aqui. Jesus tinha cada discípulo, né? Deus tem cada filho, né? E tudo nosso irmão, né? Mestre, nós vamos morrer. O senhor não se importa com isso? O senhor, não importa. E vira para o outro lado para dormir, né? Pode, né? Isso demonstra o quê? Medo, pânico, pavor de homens bravos da navegação. Muitas vezes a nossa vida é assim, a gente vai levando, chega uma hora que não aguenta mais, aí explode, né, de medo, né? Agora não tem mais jeito, as tábuas do barco já estão arrebentando. Isso aqui vai que vai. Senhor, acorda. E Jesus não acorda naquele temporal. Que sono pesado, não é? Por que tem esse sono? Quantos daqui não conseguem dormir direito à noite? Porque já está pensando na segunda-feira. Porque está pensando naquela dívida. Porque está pensando no filho. Porque está ansioso. E não faz como diz o Salmo 5. Deitei e peguei no sono porque o Senhor me sustentou. O medo, o pavor. Mais que isso, o temporal, as ondas eram tão grandes que os discípulos se sentiram impotentes para enfrentar uma situação tremenda. Muitas vezes passamos por isso. Enfrentamos uma situação tremenda, horrorosa e nos sentimos impotentes. A nossa força, a nossa habilidade, a nossa cultura, a nossa técnica não vai resolver nada. Nem o nosso dinheiro. Os discípulos tinham dinheiro. Não pense que eles eram pescadores assim, igual os de Mira, que eu fui, meus parentes. Achei que eu ia encontrar parentes ricos, né? O delegado da cidade, né? Quando chegou o seu João Veríssimo, quando eu olhei, tadinho, vou botar a mão no bolso aqui, o que o senhor está precisando, tio, né? Não, os pescadores lá da Galileia, eles eram empresários. Eles tinham recursos. João e Tiago, eles deixaram as redes, o pai e os empregados. Tinham uma boa empresa. Então, o dinheiro, os recursos, a técnica, a engenharia, a cultura, quando chega um momento de crise pesada, nada adianta. E de repente você chega à conclusão de que, olha, estou com o pé na cova, igual Jonas, estou com o pé na cova, não tem mais o que fazer. O medo, o pânico tomou conta. Os discípulos gritaram e acordaram o Senhor. Outra pergunta está no verso 38, porém não aparece aqui em Marcos. Vai aparecer em Mateus 8:25, que é um texto paralelo a essa história, essa narrativa. Mateus, ele é um judeuzão, cobrador de impostos. Ele está narrando o evangelho na ótica de Jesus, o rei, vindo, o Messias, vindo para o seu povo Israel. No evangelho do reino, ok? Então ele dá detalhes para enfatizar esse caráter que ele está dando de Jesus como Messias. Marcos, ele está narrando o mesmo episódio, mas ele está narrando para um povo mais romano. Ele está, aquele que está na diáspora, os prosélitos. E ele está dizendo o seguinte, olha, esse Jesus, Mateus apresenta ele como rei, este Jesus, ele era um servo, ele estava disponível para ensinar, para curar, para atender, para caminhar junto com o povo. Tanto que ele entrou nessa furada, nesse barco. Não é? Tudo bem, não pagou a passagem, mas se ele soubesse que a viagem era assim, e aí? Teria embarcado ou não teria embarcado? Ligue para nós. Né? Diga a sua participação. Jesus embarcaria ou embarcaria no barco da sua vida? Jesus conhecia exatamente o que ia acontecer naquele momento. Né? Ele tinha controle exato sobre toda a situação. Os discípulos não sabiam. Eles estavam confiantes nele. Não, isso nunca vai me acontecer. Não, também não vamos exagerar.
Problemas todos temos, mas a gente consegue administrar. Mas nunca eles iriam imaginar que iam sofrer tamanho baque, susto, a ponto de achar que iam morrer. Olha só. Então, o texto de Mateus 8, 25 diz que além deles acordarem Jesus, nós vamos morrer, eles clamam, Senhor, salva-nos. É tudo que se pode dizer no momento de pânico, onde você está com o pé na cova, a um passo da eternidade, não é? Vou morrer. Senhor, salva-me. Conheço pessoas da família que foram incrédulos, nem tanto, mas foram indiferentes à mensagem do Evangelho. E no último suspiro, quando está lá já naquela agonia, a gente falando de Jesus, a única frase que consegue falar, Senhor, me salva. Só. Foi toda a profissão de fé na vida daquela pessoa. Senhor, me salva. Às vezes você nem ouve a voz. O que ele falou? E já foi. Né? E depois toca a gente trocar o morto, né? Vestir, botar roupa, tirar o pijama. Tem tudo isso aí. Quantas vezes chegamos nessa situação? Nem tantas, né? Mas 2 ou 3 já chega. Porém, Senhor, salva-nos. Este clamor dos discípulos revela, além do medo, uma frágil e tênua crença, fé. Um fio de fé, de esperança. Senhor, salva-nos. Já era, né? Valeu, foi um prazer conhecê-lo. Não é? Lucas 1:37, quando o anjo aparece a Maria e fala que ela vai dar luz ao Messias, etc. Há um verso que mostra e fala que para Deus tudo é possível. Qual o sentido de tudo é possível? Para Deus não há impossíveis. Porque para Deus nada é impossível. Ela falou para o anjo, mas eu ainda sou jovenzinha, estou noiva, né? Nem nos casamos, talvez o ano que vem ou quem sabe o outro, estamos vendo enxoval, uma série de coisas. Aí chega o anjo, olha, parabéns, você está grávida. Ela, o quê? Né? Não pode ser, como assim? É difícil, essas condições, é um absurdo. Para Deus, nada é impossível. Se eles clamaram, Senhor, salva-nos, é porque eles sabiam que este Jesus, de alguma maneira, poderia fazer alguma coisa. Não é? Bom, se Jesus andou na água, quem sabe, sai correndo. Jesus podia acordar e falar, puxa, que temporal, vou embora, sai andando na água, abandona eles, né? Deus jamais os abandona. Agora, o maior pânico e pavor destes discípulos vai estar numa outra pergunta que ele vai fazer. Né? Por que é que vocês são tão medrosos assim? Verso 40. Vocês ainda não têm fé? Cadê a fé de vocês? Esta é a questão. O problema desses discípulos não era o medo do temporal, da tempestade e etc. Né? O pânico maior aí era enfrentar a incredulidade deles. Mas se nós estamos com Jesus, quem é esse homem que está aqui com a gente? Não é? No episódio de Jonas, quando o temporal surpreende aquela embarcação, os pagãos que estavam lá no barco falam, e você que está dormindo aí no porão, clama ao seu Deus. Mas peraí, quem é você? De onde você veio? Qual a sua profissão? O que você faz? O chefe da embarcação quis saber todos esses detalhes. Quantas vezes na nossa vida a situação aperta e as pessoas querem saber, e você, quem é? O que você faz? Quem é o teu Deus? Qual o poder do teu Deus? Que tanto você vai, domingo de manhã, todo bonitão para a igreja? Que Deus é esse que você carrega? Que Deus é esse que você fala? Será que você sabe disso? Os discípulos não sabiam. Ouviram os ensinos de Jesus, participaram da multiplicação dos pães, participaram literalmente, tiveram que carregar os cestos. Não é? E não sabiam quem era Jesus. Não compreenderam pelas Escrituras que ele era o Messias prometido pelos profetas, tal.
Fazemos de Jesus um grande mestre, fazemos de Jesus um bom professor, fazemos de Jesus um milagreiro, fazemos de Jesus um advogado. Quando precisamos, vamos lá e atendemos. Será que ele é o Criador mesmo? Quem é este Jesus? Os discípulos tiveram medo. Jesus falou: por que vocês estão tão amedrontados? Cadê a fé de vocês? Então nós vamos ver as respostas, as razões para ter fé e não medo. Ter fé e não pavor, pânico. E quando o medo aparece, a fé enfraquece. Primeira razão para ter fé e não medo é a promessa de Jesus. As palavras do Senhor Jesus. Vejamos aqui o verso 35. Passemos para o outro lado. Essa é a primeira promessa de Jesus. Passemos para o outro lado, nós vamos para o outro lado. Agora, nessa viagem não foi garantido um mar de rosas, né? Mar calmo, uma noite de luar, né? Pedro com a sua viola, né? Pedro, João, Tiago no barquinho, num pequeno bote. Não tinha isso. Foi temporal e temporal. Jesus, na nossa vida, ele não garante que nós vamos ter prosperidade, riqueza, uma saúde de ferro, de urso, que seja, e que a vida vai correr tudo perfeitamente no seu cronograma, os filhos vão crescer numa educação, né? Numa etiqueta fina. Não, tudo perfeito, não. Ele, a única coisa que garante é o quê? Vamos chegar do outro lado. Pronto. Agora, se a TAP me fala isso, olha, nós vamos chegar no Brasil. Agora, como vamos chegar, não sei. Eu procuro outra companhia, não vou nessa não. Primeira razão para ter fé e não ter medo. As promessas do Senhor. Tendo o que comer, o que vestir, dê graças a Deus. Diz Paulo a Timóteo, não foi isso? São as palavras do Senhor. O sangue de Jesus nos purifica, nos perdoa os pecados. São as promessas do Senhor. Se a nossa vida vai ser um turbilhão, não tem problema. Ele prometeu que vai nos levar até lá, do outro lado. E isso é o que nos basta. O Salmo 89, no verso 9, diz que ele tem domínio sobre os mares. Ele tem controle, ele é soberano sobre todas as coisas. Não pense você que aquela doença que surgiu, aquele problema financeiro, ou seja o que for, saiu do controle de Deus. Deus está indiferente à minha vida. Ele está lá atrás, né, guardadinho, dormindo. Não faça barulho. O Senhor está descansando, teve um dia difícil, e eu tenho que lutar aqui com os meus problemas. Não é? Não é isso não. Ok? Nós estamos caminhando, Ele é soberano sobre todas as coisas. O símbolo de mar na Bíblia é sempre o quê? O mundo, as nações, onde nós estamos. Nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. Por isso nós vamos padecer uma série de situações comuns a qualquer dos mortais. Famílias normais. A diferença é, Jonas sofreu o que sofreu na tempestade por desobediência. Os discípulos aqui estão passando por isso por obediência. E quem não entende, do lado de fora, vai olhar e falar, tá vendo, é crente, mas olha a vida dele como está. Você já viu como é que é? Aí começa a... Não é? Por quê? Porque não sabe que Deus está trabalhando e fortalecendo a nossa fé. A segunda razão por que nós temos que ter fé e não medo é a presença de Jesus. Além dele dar a palavra dele, ele manda a sua presença estar junto. A presença do Senhor é a nossa segurança. A pessoa que crê no Senhor Jesus, entrega a sua vida a Jesus, no mesmo instante o Espírito Santo vem habitar nela. A terceira pessoa da Trindade. Logo, a presença do Senhor na nossa vida, em toda e qualquer situação. Você não precisa entrar em pânico e medo. O Senhor vai orientar, o Senhor vai sustentar, o Senhor vai mostrar o que Ele pretende com aquela situação. O que podemos aprender dessa tempestade?
Esta é a lição que o Senhor quer nos ensinar. O Salmo 23, o salmista não diz: se eu passar pelo vale da sombra da morte, eu sei que tu estás comigo. Não pensa que é um negócio assim, vamos passar pela avenida, né, da sombra da morte. Não, o vale da sombra da morte deve ser um negócio assustador, pior do que essa tempestade. Então, se tem uma tempestade que apavora e assusta, imagine caminhar no vale da sombra da morte. Né? Mas o Senhor está contigo, não importa, o Senhor continua contigo. Você não compreende porque está passando isso? Não se preocupa, o Senhor vai te ensinando. Nós queremos saber, como os discípulos, por quê? Senhor, vamos padecer. Por que, Senhor? Salva-nos. Por que isso agora? E o Senhor, quando levantou, o que ele fez? Que barulheira é essa no barco, gente? Puxa, estava dormindo ouvindo a chuva, estava tão gostoso. Não deu reprimenda nenhuma. Ele levantou, fez bonança, virou para os discípulos e falou: cadê a fé de vocês? Que vocês estão apavorados com medo? Eles todos brancos, né? Assim como eu, né? Barba branca, cabelo branco. Né? Cadê a fé de cada um de vós? Mas tem mais uma outra razão, que está no verso 38. É a paz de Jesus. Tem a promessa de Jesus, nós temos a presença de Jesus e nós temos a paz de Jesus. Tudo com P, para você não esquecer. A paz de Jesus. O que mais acho que assustava os discípulos era que Jesus estava tranquilo, em paz, dormindo. E se tem algo que chama-nos a atenção, é quando uma pessoa é serena diante de um conflito. Por quê? Demonstra que ela confia profundamente em Deus. Ela descansa em Deus. Confiada na sua palavra. Jesus dormia porque ele confiava no Pai. Eu vim para uma missão, vou cumprir essa missão, mesmo que o mundo se agite, mesmo que o inferno se levante. Ninguém frustra os planos de Deus. Jó 42, ele aprendeu essa lição. Perguntou, por quê? Por quê, Senhor? Jó, o tempo todo. Quantos capítulos? São 40. Quando você olha, 40, tem que ler tudo isso. Um por dia dá um mês e pouco. Não é? Por quê? Por quê, Senhor? Por quê, Senhor? No final, ele entende. Para quê? O para quê é muito mais importante do que o porquê. E ele compreendeu isso na vida dele. E, com isso, o Senhor o fortaleceu mais na sua fé, na sua confiança. Acabou as razões? Não, tem mais uma razão. A quarta e última razão. O poder de Jesus. O Senhor acalmou a tempestade. Você está numa crise, você está passando por situações absurdas na vida, inimagináveis. Clame ao Senhor. Continue orando. Conhece a história de Procurando Nemo? Né? Continue a nadar, não é? Continue a orar, continue a orar, continue a orar, continue a confiar. A tempestade parece que não passa nunca. Vocês ouvem notícias de terremoto no Japão, terremoto na Indonésia, terremoto no Panamá, você ouve? Aí vai entrevistar as pessoas. O terremoto foi de 5 segundos, 8 segundos, destruiu tudo, sim, não sobrou nada em pé, né? Só o Carmo e a Trindade. Mas o que acontece? A pessoa que vai narrar a história, que viveu dentro daquele ambiente do terremoto, ela conta que aquilo foi uma eternidade na vida dela. Olha, eu estava saindo, eu corria, aquilo tremia, e eu corria, parece um filme de Spielberg. E eu corria, aquilo caía, a rua começou a rachar no meio, e eu vi um carro sendo engolido. Você fala, nossa, quanto foi isso aí? Demorou o quê? Uma semana? Quanto foi? 5 segundos. Quem está vivendo o drama dentro parece uma eternidade, não acaba nunca. Por isso, continue clamando. Não há mal que perdure. Esse é um outro ditado lá do Brasil. Não há mal, né, que perdure. Continue confiando no poder do Senhor que acalma o mar. O Salmo 119, no verso 71, ele diz: como foi bom ter sido afligido.
pois eu aprendi os seus estatutos. Como é bom nós passarmos alguns momentos adversos para conhecermos uma outra faceta do poder de Deus, da graça de Deus, e saber que se o Senhor nos levou a este mar revolto, é porque Ele nos ama. E Ele vai junto. Quando a situação é tensa, o Senhor está presente, Ele está junto. Semana passada, um episódio que narramos, os discípulos estavam sozinhos, remando contra os ventos. E o Senhor acompanhava de longe. Agora, quando a crise é grande, quando o momento é mais tenso e problemático, o Senhor vai junto. Não pense que você está sozinho, né, enfrentando um mar revolto aí na vida. O Senhor está junto. Continue clamando, continue buscando. Tem uma música que eu não sei cantar. Se a minha esposa estivesse aqui, ela ia se levantar. Eu quero cantar, quero mostrar, né? Se o trovão e o mar crescendo vem, diz aí a letra, eu preciso até ver, porque para música eu sou uma negação. Como diz o Nando, eu fico no canto. O canto que eu faço é o canto, né, na parede, né? Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo seguro estou. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa mensagem. Muito obrigado pela Tua palavra, que alcança o nosso coração, muitas vezes aflito e agitado. Venha acalmar o nosso ânimo, venha fortalecer a nossa fé, para continuarmos caminhando contigo, Senhor. O Senhor conhece cada família aqui, o Senhor conhece cada vida, os seus propósitos, planos, e sabemos que o Senhor está pronto para nos proteger e prover todas as nossas necessidades. No nome santo do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Isto, eu não sei, se fizéssemos uma pergunta a cada um de vocês, dava para ficarem mais um quarto de hora a ouvir. Eu acho que todos vocês diriam que sim, e que o Senhor nos ajude. Mas foi um mundo de ensinamentos e foi um aprendizado de como exercitar a nossa fé. E de facto é algo maravilhoso nós, na nossa vida, perguntarmos para quê e não o porquê. E o irmão Alberto estava, quando pregava e falava acerca desta questão, que é muito importante, nós às vezes, mas para quê? Ou seja, porque há um motivo, há algo que o Senhor planeou e a sua obra está a ser exercida na nossa vida. E quando nós de facto perguntamos porquê, estamos a olhar só para nós e não para o plano de Deus. E uma vez, eu quando me converti, pouco tempo depois, eu no meu trabalho, amanhã não me estava a correr bem no trabalho. Começou logo mal. E a tendência é logo esta. Senhor, mas porquê? Eu orei de manhã e logo de manhã esta situação. Entretanto, logo depois, furei o pé com um prego. Espetei um prego no pé. E, Senhor, isto agora só me faltava agora tanto trabalho para fazer e furei. E alguém disse-me assim, não era melhor ires apanhar a vacina do tétano? Disse, não, isto está tudo em dia, não vale a pena. A seguir ao almoço, levei com uma tábua na cabeça e abri a cabeça. E tive que ir mesmo ao hospital. E eu assim, Senhor, mas porquê isto agora? Mas porquê? Porque a vacina tinha caducado. E era necessário eu apanhar a vacina. E então eu não fui de manhã, tive que ir à tarde. Ou seja, havia um para quê desta situação. E na nossa vida é assim, irmãos, que o Senhor nos ajude. E hoje, de facto, ouvimos um mundo de pensamentos que são práticos. Acho mais do que nunca é nós aplicarmos isto na nossa vida diária. É o que o nosso irmão Alberto logo no início dizia, isto é o domingo, isto é muito bom. Então, e segunda-feira, como é que é? Como é que é o ânimo na segunda-feira?
e que o Senhor nos ajude, irmãos. É muito importante. Eu, quando falava com o Eri, mais uma coisa que eu aprendi, ele dizia-me assim, vou-vos só contar, só 5 minutos, peço perdão. O Eri dizia, e eu conheço o Eri, e uma das coisas que ele fazia era, ele apresentava espetáculos para as pessoas e queria fazer agradar as pessoas, porque ele dançava muito bem, imitava o Michael Jackson, que eu lembro-me muito bem, e fazia truques de magia e aquelas coisas todas. E ele agora disse-me assim, disse-me uma coisa muito importante. Eu levei a minha vida a querer agradar as pessoas. Eu agora tenho que levar a minha vida a agradar a Deus. Epá, que o Senhor nos ajude. E que seja esse o nosso objetivo, agradar o nosso Deus. É o mais importante. E se nós estivermos focados em agradar o nosso Deus, certamente vamos agradar as pessoas como elas precisam de ser agradadas e não como elas querem. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Vamos ficar de pé e vamos terminar com a oração. Eri, um abraço grande a todos. Olha, e ao Cristóvão, aquela malta lá no banco. Senhor nosso bendito e amado Pai, de facto, é maravilhoso, Senhor, quando Tu nos falas, Senhor, desta maneira, Pai. E ajuda-nos, acima de tudo, Pai, a estar focados em Ti. A tempestade é enorme, Senhor. Às vezes vêm vagas na nossa vida que parece que falta-nos o fogo para podermos alcançar a superfície e respirarmos o ar puro, Senhor. Porque são de tal ordem, Senhor, que não temos forças, sentimos-nos fracos, sentimos-nos completamente impotentes, Senhor, para poder atravessar, Senhor, o mar revolto da nossa vida, Senhor. Mas ajuda-nos, Senhor, a perceber de que Tu estás connosco, Senhor, e Tu nos prometeste levar ao outro lado, Senhor, e que de facto possamos nos agarrar nas Tuas promessas, Senhor, agarrar-nos de tal ordem, Senhor, que a nossa fé possa crescer, descansarmos, não sofrermos de ansiedade, Senhor, e depositarmos a nossa confiança totalmente em Ti, Senhor, porque sabemos que Tu estás no barco connosco, Pai, e certamente cuidarás de cada um. Sabemos que as lutas aqui são enormes, Senhor. Cada filho Teu aqui tem lutas tremendas, Pai. Humanamente falando, às vezes, para nós é impossível de conseguirmos resolver. Às vezes, como irmãos que somos, Senhor, sentimos-nos tão mal, porque pensamos assim, Senhor, eu queria tanto ajudar este irmão, mas não consigo. Mas Tu podes, Senhor, e é em Ti que nós confiamos, Pai. É na Tua força que nós queremos ir e não nas nossas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, às vezes a transmitir uma pequena mensagem, anunciarmos uma notícia, levarmos uma notícia a alguém, que isso possa ser levado com a Tua força e não com a nossa, Senhor. Que nos ajudes a pensarmos nos outros e não em nós, Senhor. Ter o mesmo sentimento que o Senhor Jesus Cristo teve, porque esta é a ordem que Tu deste à Igreja, Senhor. Que tenhamos todos o mesmo sentimento que o Senhor Jesus Cristo teve. Te damos graças no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.